No livro do Apocalipse, muitos personagens são apresentados a nós, alguns bons e outros ruins. Vemos o Senhor Jesus Cristo, o que é esperado, pois o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Se você realmente deseja saber quem é o Senhor Jesus Cristo, abra o livro do Apocalipse e ele será mostrado a você. No livro, vemos Jesus como o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o Filho do Homem, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o noivo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No Apocalipse também somos apresentados a 7 igrejas. Essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que foram locais importantes no começo do cristianismo. Além disso, somos apresentados aos 144.000 testemunhas, que são escolhidas das 12 tribos de Israel, seladas em suas testas e servos do Deus vivo. Também somos apresentados a uma grande multidão de pessoas que se convertem durante a grande tribulação. No livro, há ainda a menção das 2 testemunhas, cuja identidade ainda é desconhecida. Sabemos que esses 2 homens são representantes de Deus e vêm para testemunhar ao mundo e realizar milagres por 3 anos e meio em Jerusalém. Eles alertam o mundo sobre a necessidade de se arrepender dos pecados. Além desses personagens, também somos apresentados a figuras sombrias no livro do Apocalipse, que trazem destruição consigo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, por exemplo, são mencionados no começo das dores, conforme descrito em Mateus 24, versículos 4 a 8. No livro, também somos apresentados a Abaddon, o anjo dos poços do abismo, cujo nome em hebraico significa lugar de destruição, e em grego, Apoleão, que significa o destruidor. Abaddon é o líder dos gafanhotos demoníacos que surgem do abismo. O 5º anjo toca sua trombeta e somos apresentados ao dragão, que não é outro senão o diabo, a serpente antiga, chamada de Satanás, que engana o mundo inteiro e é o acusador dos irmãos. Também somos apresentados à besta do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, que é ninguém menos que o Anticristo. E ainda vemos a besta da terra, que é o falso profeta. Hoje, vamos nos concentrar em um momento específico, em que a Bíblia fala sobre 3 espíritos demoníacos que serão soltos na terra. Em Apocalipse 16, versículos 1 a 15, é relatado: E ouvi uma grande voz do templo dizendo aos 7 anjos: Segui os teus caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, causando uma dor intensa sobre os homens que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e ele se tornou como o sangue de um homem morto, matando toda a alma viva. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes das águas, que se tornaram sangue. Os anjos das águas disseram: És justo, ó Senhor, que és e que eras e que serás, porque tu nos julgaste por eles. Derramaram o sangue dos santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, pois eles são dignos. Um outro anjo do altar disse: Assim mesmo, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus julgamentos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e o poder foi dado a ele para queimar os homens com fogo. Eles foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não lhe deram glória. O quinto anjo derramou sua taça sobre o assento da besta, e seu reino ficou cheio de trevas. Eles roíam suas línguas de dor e blasfemaram contra Deus por causa de suas dores e feridas, mas não se arrependeram. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, que secou para preparar o caminho para os reis do Oriente. E então vi 3 espíritos imundos como rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Eles são espíritos demoníacos que realizam sinais e vão para os reis de todo o mundo para reuni-los para a batalha, no grande dia do Deus Todo-Poderoso. O versículo seguinte diz: Eis que venho como ladrão. Bendito seja aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Esses 3 demônios terão a capacidade de realizar grandes sinais e maravilhas, ou seja, milagres. Apocalipse 16, versículos 13 a 14, descreve: E vi 3 espíritos imundos, como rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta.
pois eles são os espíritos de demônios operando milagres, que vão aos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É importante notar que um dos principais métodos de engano do diabo são os sinais e maravilhas. Portanto, como filhos de Deus, não devemos buscar sinais e maravilhas. A Bíblia nos diz claramente que o diabo e seus demônios podem realizá-los, e em várias passagens, são descritos como maravilhas falsas. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Não é a única vez que o diabo usará sinais e maravilhas como ferramenta de engano. Se olharmos para o registro da besta do mar, que é o anticristo, e da besta da terra, que é o falso profeta, veremos que elas também realizam sinais e maravilhas para enganar. Em Apocalipse 13, versículos 1 a 2, está escrito: E eu estava sobre a areia do mar, e vi a besta subir do mar com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca era a boca de um leão. E o dragão deu-lhe seu poder, seu assento e grande autoridade. Mais tarde, no mesmo capítulo, vemos o falso profeta realizando milagres. Apocalipse 13, versículos 13 e 14 diz: E ele faz grandes maravilhas, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra, aos olhos dos homens, e engana os que habitam na terra por meio desses milagres que tinha poder de fazer, aos olhos da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que deveriam fazer uma imagem da besta que tinha a ferida de espada e viveu. A Bíblia não entra em detalhes sobre os milagres exatos que esses 3 demônios realizarão, mas o que sabemos é que seus milagres acontecerão para enganar as pessoas. Esses 3 demônios vão atravessar o mundo para cumprir o plano do diabo no livro do Apocalipse. Para o olho natural, as pessoas não perceberão o que está acontecendo. Aparentemente, os reis do Oriente estarão operando. O fato de a Bíblia dizer que esses espíritos são como sapos não significa que eles aparecerão fisicamente como sapos para os humanos. Para o olho natural, tudo parecerá normal. No entanto, a Bíblia revela que existem 3 espíritos demoníacos puxando as cordas nos bastidores. A Bíblia usa o termo sapos para nos mostrar quão impuros esses espíritos são, pois o povo judeu antigo considerava os sapos impuros e repulsivos. O objetivo desses espíritos malignos é juntar pessoas para lutar contra Deus. Este é o preparo para a grande batalha de Armagedon, o momento em que os filhos da destruição tentarão enfrentar os filhos de Deus e o próprio Deus. Eles serão reunidos pelas bestas, pelos falsos profetas e pelos 3 demônios. Quando essas coisas acontecerem na terra, a igreja já terá sido arrebatada e não precisará suportar os sofrimentos mencionados em Apocalipse 16. O versículo 15 é o meu favorito neste capítulo. Jesus diz, em Apocalipse 16, versículo 15: Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e eles vejam sua vergonha. No meio da preparação para essa grande batalha, há uma promessa do Rei dos Reis. Ele está realmente vindo. Jesus está mais perto do que nunca. Ele virá como um ladrão, sem fazer um anúncio público. Ele não virá distribuindo avisos para informar a sua chegada, nem dirá quando virá, mesmo que você esteja orando ou jejuando por muitos dias. Quando ele vier, será como um ladrão à noite, quando as pessoas estão dormindo e se esqueceram do céu. Quando as pessoas negligenciarem suas vestes e se esquecerem das palavras da cruz, Jesus virá. Ele diz: Bem-aventurado aquele que vigia. Jesus está vindo em breve, mas ele não anunciará sua vinda de maneira clara. O único aviso que você receberá é o que está recebendo agora, e o que você faz com isso determinará onde será a sua eternidade. Judas 1, versículos 14 e 15 diz: E também Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou sobre estes, dizendo: Eis que o Senhor vem com 10.000 de seus santos para executar o julgamento sobre todos, e para convencer todos os ímpios entre eles de todas as suas ações ímpias, que cometeram ímpias, e de todas as suas palavras duras, que pecadores ímpios falaram contra ele. Durante seu discurso no Monte das Oliveiras, Jesus descreveu o que acontecerá no fim dos tempos, antes de seu retorno à terra. Mateus 24, versículos 21 e 22 diz:
pois então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até este momento, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Estas são as palavras do nosso Senhor e Salvador, do Rei e Juiz do Universo. Agora, vamos abrir a palavra de Deus e ver o que a Bíblia diz que acontecerá durante a grande tribulação. Vamos ler alguns versículos de Apocalipse capítulo 6. No entanto, antes disso, permita-me. No capítulo 5, vemos à direita daquele que estava assentado no trono um pergaminho escrito dentro e no verso, selado com 7 selos. Este é o Deus Todo-Poderoso segurando um pergaminho em sua mão. Podemos imaginar o Criador de todo o céu e terra segurando algo em sua mão. Vemos que ninguém no céu, na terra ou sob a terra é capaz de abrir o pergaminho ou olhar para ele. Quando João viu isso, ele começou a chorar porque ninguém era digno de abri-lo. Mas então havia alguém que era digno de abrir o pergaminho, e não é outro senão o Cordeiro. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, é o único que tem autoridade para abri-lo. Ele é o único que tem o poder de abrir o pergaminho. É o único que tem a capacidade para isso. Quem mais teria o direito de abrir os selos, senão o Cordeiro, que derramou seu sangue antes da fundação do mundo? E então, vemos o Cordeiro tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono, aquele que não é outro senão Deus Todo-Poderoso. Agora, vamos ver os julgamentos virem sobre esta terra. Em Apocalipse 6, versículos 1 a 8, lemos: E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi como se fosse o barulho do trovão, uma das 4 criaturas dizendo: Venha e veja. E eu vi, e eis um cavalo branco, e aquele que estava sentado nele tinha um arco, e uma coroa foi dada a ele, e ele saiu vencendo e para conquistar. E quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura dizer: Venha e veja. E saiu outro cavalo que estava vermelho, e o poder foi dado àquele que estava sentado sobre ele para tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura dizer: Venha e veja. E eu vi, e eis um cavalo negro, e aquele que estava sentado sobre ele tinha um par de balanças na mão. E ouvi uma voz no meio das 4 criaturas dizendo: 1 denário por uma medida de trigo, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E veja, tu não feris o azeite e o vinho. E quando ele abriu o 4º selo, eu ouvi a voz da 4ª criatura dizendo: Venha e veja. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome daquele que estava sentado sobre ele era a Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com morte e com as feras da terra. A abertura desses selos nos diz que há um tempo chegando que o mundo nunca viu antes. Será um tempo em que este mundo não está preparado para o que virá. Será uma visão daqueles grandes dias de tribulação, e os homens mortais, no fim dos tempos, entregarão seu próprio poder e reconhecerão a grandeza de Jesus Cristo. Eles se voltarão para as rochas e dirão: Cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da sua ira é chegado. E quem será capaz de ficar de pé? Em Apocalipse 6, versículos 1 e 2, lemos: Agora eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi uma das 4 criaturas vivas dizendo com uma voz como um trovão: Venha e veja. E eu olhei, e eis um cavalo branco. E aquele que estava sentado nele tinha um arco, e uma coroa foi-lhe dada, e ele saiu vencendo e para conquistar. Há algo peculiar sobre este primeiro cavaleiro do selo. Ele estava montado em um cavalo branco. O cavalo branco simboliza a paz, e o arco que ele carrega é usado para conquistar, fazendo as pessoas acreditarem nele. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que esse cavaleiro representa o Anticristo. Quando ouvimos falar do Anticristo, geralmente pensamos em violência e guerras, o que é verdade, mas não inicialmente. No começo, ele unirá as pessoas da terra antes de se voltar contra elas. A verdade é que ele estará montado em um cavalo branco, simbolizando paz. O Anticristo pregará a paz e conquistará o coração de muitas pessoas. Mateus 24, versículos 4 a 5, nos alerta: Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Hoje, já podemos ver o palco sendo preparado para o reinado do Anticristo, imerso nas teorias e ideologias deste mundo, através do entretenimento, política, economia, educação, ciência e tecnologia. Os filhos de Deus devem, portanto, manter-se firmes na verdadeira luz da palavra de Deus e não ser conquistados por esse anticristo. Apocalipse 6, versículos 3 a 4 diz: Quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizendo: Venha e veja. E saiu outro cavalo que estava vermelho, e foi concedido àquele que estava assentado sobre ele para tirar a paz da terra, e que as pessoas se matassem umas às outras. Foi-lhe dada uma grande espada. O segundo cavaleiro está montado em um cavalo vermelho, e o vermelho simboliza sangue, representando guerras. O segundo cavaleiro causará guerras, e ele carrega uma grande espada. Jesus mencionou isso como a segunda coisa a acontecer. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus disse: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas tenham cuidado para não se assustarem. Essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Jesus nos avisou que haveria guerras, e ele afirmou que todas essas coisas precisam acontecer. O fato de várias guerras terem acontecido ao longo da história não significa que o fim já tenha chegado. Depois que o anticristo pregará a paz e conquistar os corações das pessoas, a verdadeira intenção dele será revelada. O cavalo vermelho sairá e cumprirá sua missão. Isso nos ensina que somente Jesus, o príncipe da paz, pode trazer a paz verdadeira para o mundo, e não o governo ou as ideias deste mundo. A paz do anticristo será falsa e temporária. A Bíblia prevê um período de 1000 anos em que Jesus Cristo criará na terra um mundo de paz e justiça, sem guerras e sofrimentos. Esse período é conhecido como o reinado milenar de Cristo. A paz que virá nesse tempo afetará até mesmo o reino animal. O profeta Isaías, em Isaías capítulo 11, versículos 1 a 10, teve uma visão desse futuro. Ele descreveu: O lobo também viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o cervo estarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá capim como o boi. A criança amamentada brincará perto da toca da cobra, e a criança desmamada colocará a mão na cova da víbora. Eles não farão mal nem destruirão em toda a minha montanha sagrada, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que é descrito aqui é uma transformação total no reino animal, um tempo em que a natureza dos animais selvagens será alterada. Uma criança andará entre eles em segurança, sem medo. Não apenas o reino animal será mudado, mas também a forma de vida das pessoas. Quero destacar o exemplo de Matusalém, filho de Enoque, que é conhecido por ser o homem mais velho da Bíblia, vivendo até 969 anos. A Bíblia nos diz que, durante esse período, essa longevidade será algo comum, com a saúde das pessoas tão aprimorada que não só viveremos mais, mas também de maneira mais saudável. Seremos capazes de andar entre animais que hoje evitamos. A sociedade será mais segura. As crianças poderão brincar nas ruas. As pessoas não precisarão trancar as portas. E a vida será vivida sem medo. As pessoas poderão voltar para casa à noite sem se preocupar. Tudo isso acontecerá após a grande tribulação, porque Jesus é o príncipe da paz. O livro do Apocalipse é único. Um pregador sábio disse uma vez que existem 2 livros que o diabo mais odeia. O primeiro é o livro de Gênesis, porque revela a verdadeira natureza do diabo. O segundo é o livro de Apocalipse, porque nos mostra para onde o diabo está indo, o lago de fogo. O livro de Apocalipse nos revela o destino do mundo, e à medida que lemos este livro, podemos perceber que as coisas que foram escritas há 2000 anos estão, lenta mas seguramente, se unindo e se encaixando. O 9º capítulo do Apocalipse nos oferece uma visão impressionante do mundo espiritual. Neste capítulo vemos o mundo espiritual invadindo o nosso mundo. O capítulo 9 de Apocalipse é provavelmente um dos mais polêmicos da Bíblia. O falecido Wilbur M. Smith, que fez um estudo especial sobre o Apocalipse, escreveu uma vez que, além da identificação exata de Babilônia em Apocalipse 17 e 18, o significado dos 2 julgamentos neste capítulo representa um dos maiores desafios de Apocalipse.
Este capítulo nos revela dois exércitos terríveis que causam destruição: o exército do poço e o exército do leste. Hoje, vamos nos concentrar no exército do poço sem fundo. Há muita discussão entre os estudiosos da Bíblia sobre Apocalipse 9:1-12. Alguns acreditam que esse trecho descreve gafanhotos literais saindo do poço sem fundo. Outros sugerem que o que sai do poço são as almas dos ímpios. Alguns estudiosos acreditam que João viu helicópteros de combate, e como ele estava limitado ao seu tempo, ele os descreveu como gafanhotos. Outros ainda acreditam que é um exército de demônios, descritos como gafanhotos. Vamos ler Apocalipse 9:1-12. E o quinto anjo tocou a trombeta, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e a ela foi dada a chave do abismo. Ela abriu o abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do poço, e saíram gafanhotos da fumaça sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não fizessem mal à erva da terra, nem à coisa verde, nem à árvore alguma, mas apenas aqueles homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Foi-lhes dado também que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o tormento deles era como o tormento de um escorpião, quando fere um homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E as formas dos gafanhotos eram como cavalos preparados para a batalha, e nas suas cabeças, como se fossem coroas de ouro. E os seus rostos eram como os rostos de homens. Eles tinham cabelos como os cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes de leões. Eles tinham couraças, como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. Eles tinham caudas como escorpiões, e havia picadas nas suas caudas, e o poder deles era ferir os homens por 5 meses. Eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas no grego seu nome é Apolion. Já passamos por isso, e eis que vem mais 2 ais. João, o homem que viu o que acontecerá no fim dos tempos na ilha chamada Patmos, viu algo incrível. Ele viu que as coisas que saem do abismo têm um líder, um rei que governa sobre eles. Esse rei tem o nome de Abaddon em hebraico, mas no grego seu nome é Apolion, que significa o destruidor. Essa história não começou aqui. Devemos ter ouvido falar desse nome, Apolion, em filmes e vídeos feitos com esse título. Também devemos ter ouvido falar de Apolion, o destruidor, antes de sabermos desse nome. Mas muitos de nós não sabemos quem ou o que leva esse nome. Nem conhecemos o poder da entidade que o carrega. Tampouco temos ideia do que essa entidade fará. Muitas pessoas acreditam que esse ser de que João falou é o próprio Satanás, acreditando que Apolion é apenas outro nome para Satanás, devido ao título de destruidor atribuído a esse anjo. No entanto, Apolion não pode ser Satanás. E vou explicar por quê. A partir do que levou a essa parte da Bíblia, João estava ouvindo trombetas sendo tocadas por anjos, e as coisas estavam acontecendo à medida que cada trombeta soava. Cada trombeta anunciava um desastre pior que o anterior. A 5ª, 6ª e 7ª trombetas são chamadas de 3 ais. A 5ª trombeta foi tocada pelo 5º anjo e algo aconteceu. Apocalipse 9:1 descreve: E o 5º anjo tocou, e eu vi uma estrela cair do céu para a terra, e a ela foi dada a chave do abismo. João contou que uma estrela caiu do céu e recebeu a chave do poço sem fundo. Esse poço sem fundo é um lugar que só pode ser visto como uma prisão para os anjos maus ou o reino do demônio. Se lembrarmos do que João também disse sobre esse poço, ele menciona que Satanás será trancado lá por 1000 anos, como vemos em Apocalipse 23. O poço está trancado, mas alguém recebeu a chave para abri-lo. João disse que uma estrela caiu do céu e recebeu a chave do poço sem fundo. Sabemos que essa estrela é uma entidade, pois ele usa o pronome ele para se referir a ela. A identidade exata dessa estrela não é clara. Alguns acreditam que é o próprio Satanás, enquanto outros acham que é um anjo. A identidade exata não é revelada de forma direta. Após receber a chave, o que aconteceu? A Bíblia nos conta que a estrela abriu o poço sem fundo e algo saiu de lá.
Gafanhotos que pareciam escorpiões surgiram do poço. O líder desses seres é descrito em Apocalipse 9:11, sendo chamado de Abaddon em hebraico e Apollyon em grego, que significa o destruidor. A primeira coisa que sabemos sobre Apollyon é que ele está preso no poço sem fundo, esperando ser solto. Tudo isso vem desse poço chamado Poço Sem Fundo. Isso nos mostra que o poço é o lar de demônios, anjos de Satanás e outros espíritos que são controlados por esses anjos. Deve haver mais anjos como Apollyon lá, mas ele é o mais importante, pois foi ele quem recebeu o poder de destruir a terra. A Bíblia usa a palavra gafanhoto, mas isso não significa que esses seres são gafanhotos comuns. Se observarmos as descrições de João, veremos que esses seres não se parecem com gafanhotos de verdade. Em Apocalipse 9, 7, 10, a descrição dos gafanhotos é a seguinte: E as formas dos gafanhotos eram parecidas com cavalos prontos para a batalha, e em suas cabeças tinham o que pareciam ser coroas de ouro, e seus rostos eram como os de homens. Eles tinham cabelos como os de mulheres, e seus dentes eram como os de leões. Eles usavam couraças, como se fossem de ferro, e o som de suas asas era como o som de muitas carruagens de cavalos correndo para a batalha. Eles tinham caudas como escorpiões, e em suas caudas havia picadas, e o poder deles era ferir os homens por 5 meses. Esses seres não têm a aparência de gafanhotos. Gafanhotos reais têm patas traseiras que usam para saltar. Normalmente não têm cabeças humanas ou cabelo humano, nem couraças ou a forma de cavalos. A descrição de João sobre esses gafanhotos não significa que eles sejam como os gafanhotos comuns. Os estudiosos da Bíblia acreditam que João os chamou de gafanhotos, devido à sua missão e grande quantidade. O que gafanhotos fazem normalmente é destruir plantas. No entanto, esses seres não atacam plantas. Além disso, um gafanhoto real dificilmente pode ser contado, pois eles vêm em grande quantidade, às vezes milhares ou até centenas de milhares. A Bíblia nos conta que quando Satanás caiu, ele levou com ele 1/3 dos anjos. Sabemos que o diabo tem seres que trabalham sob sua liderança, e o reino de Satanás tem uma hierarquia. Existem espíritos mais maus que outros, assim como temos arcanjos no céu que lideram outros anjos para realizar tarefas específicas, como lutar e levar mensagens de Deus aos seres humanos. Vemos o anjo Miguel no livro de Daniel ajudando um anjo que estava lutando contra o príncipe da Pérsia. Também lemos sobre a guerra de Miguel com os anjos caídos e Satanás no céu. Apocalipse 12, 7, 8 diz: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram vencer, nem encontraram mais lugar no céu. O arcanjo Miguel lidera batalhas contra as forças do mal, enquanto Apollyon, do outro lado, comanda um exército de demônios ou espíritos malignos, que são chamados de gafanhotos. Não importa o quão poderoso Apollyon seja, nem o número de coisas que ele pode destruir ou os exércitos que ele comanda, seus poderes são limitados. Apollyon, por mais forte que seja, não tem poder absoluto. Somente Deus é todo-poderoso, e o poder de Apollyon, enquanto ele estiver na Terra, não deve ser subestimado. Não há forma melhor de finalizar a palavra de Deus do que com o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que revela o futuro. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, fala sobre a criação do mundo, quando Deus começou tudo e fez os céus e a terra pela sua palavra. O último livro, o Apocalipse, traz o cumprimento da revelação de Deus. João, arrebatado pelo Espírito enquanto estava na ilha de Patmos, foi levado ao futuro para ver as coisas que ainda estavam por vir. Vivemos em um tempo em que as visões de João no Apocalipse estão se tornando realidade diante dos nossos olhos. O Apocalipse deve ser mais relevante para nós agora do que nunca. Estamos prestes a ver as visões de João na ilha de Patmos se tornando verdade. Vivemos em um momento em que as figuras principais do Apocalipse estão prestes a ocupar o centro da história humana. A besta do mar está prestes a surgir das profundezas do mar, e sabemos disso porque seu espírito já está na terra. A besta da terra também está prestes a aparecer, pois seu espírito já está entre nós. Esses dois personagens serão fundamentais durante a grande tribulação, o período de tempo que João descreveu e que Jesus mencionou, dizendo que,
Se esses dias não fossem abreviados, não restaria mais ninguém na terra. No entanto, mesmo nos dias mais difíceis da tribulação, durante todos os eventos do Apocalipse, a Bíblia nos assegura que Deus não abandonará a humanidade. João 3,16 ainda é verdadeiro, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também nos diz que Deus enviará 2 testemunhas para proclamar seu amor e julgamento. Apocalipse 11:3 diz: "E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas 2 testemunhas serão únicas, como nunca houve antes na terra." Ao longo da história, Deus sempre teve suas testemunhas. Noé foi uma testemunha nos tempos antes do dilúvio, pregando por 120 anos. Abraão foi uma testemunha em Canaã, muito antes dos hebreus ocuparem a terra. José foi uma testemunha no Egito pagão, e Gideão e outros juízes foram suas testemunhas na época dos juízes, quando o povo de Israel se afastava de Deus. Elias representou Deus nos dias de Acabe e Jezabel. Daniel foi fiel a Deus na Babilônia. E até hoje, existem testemunhas de Deus, pessoas como você e eu. No livro do Apocalipse, vemos que, durante o período da grande tribulação, a igreja será levada ao céu. Os 144.000 salvos das tribos de Israel testemunharão sobre Deus e guiarão muitas pessoas a Jesus, viajando pelo mundo, conforme descrito em Apocalipse 7:1-10. Mais adiante, em Apocalipse 11:3, são mencionadas as 2 testemunhas que terão um papel essencial durante esse período. Essas 2 testemunhas anunciarão o Evangelho de uma maneira única, como nunca visto antes. Existem várias teorias sobre quem são essas 2 grandes testemunhas. Alguns acreditam que elas representam a lei e os profetas. Outros dizem que elas simbolizam o Antigo e o Novo Testamento, mas ambas as explicações estão erradas. As 2 testemunhas são 2 homens reais, não conceitos ou representações simbólicas. Eles virão para pregar o Evangelho para aqueles que ainda estarão na terra durante esse tempo. O fato é que os nomes dessas 2 testemunhas não estão claramente escritos no livro do Apocalipse. Portanto, qualquer pessoa que afirme saber exatamente quem são essas testemunhas não está dizendo a verdade. Podemos especular, mas é importante destacar que seus nomes não nos foram revelados. Alguns acreditam que as 2 testemunhas mencionadas no Apocalipse podem ser Elias e Moisés, enquanto outros sugerem que poderiam ser Enoque e Elias. Existem várias teorias sobre as identidades dessas testemunhas, mas devido ao tempo limitado, não podemos explorar todas elas agora. Na minha opinião pessoal, as 2 testemunhas são Elias e Moisés, e a razão pela qual acredito nisso está no que aconteceu no Monte da Transfiguração. Em Mateus 17:2-3 é dito: "E foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas eram brancas como a luz. E eis que apareceram a Moisés e Elias, conversando com ele. Estes foram os 2 que apareceram para Jesus no monte. E embora o que falaram não tenha sido mencionado, sua presença é significativa." Especialistas em Bíblia concordam que Elias é uma das testemunhas, e uma evidência disso pode ser encontrada em Malaquias 4:5-6, que diz: "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição." Outra evidência é que Elias nunca morreu. Ele foi levado ao céu, sendo ele e Enoque os únicos 2 homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. Além disso, os milagres realizados por Elias durante sua vida são semelhantes aos dos 2 testemunhas descritas no Apocalipse. A segunda testemunha poderia ser Moisés, e isso também é sugerido pela aparição de Moisés e Elias juntos no Monte da Transfiguração. Além disso, estudiosos acreditam que essa seja uma das razões pelas quais o diabo queria o corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel teve que protegê-lo. Em Judas 1:9 é dito: "No entanto, Miguel, o arcanjo, ao disputar com o diabo, brigou sobre o corpo de Moisés, mas não ousou acusá-lo, mas disse: O Senhor te repreenda. Os milagres realizados por Moisés no Egito
também são semelhantes aos realizados pelas duas testemunhas descritas no Apocalipse. É importante destacar que, embora eu tenha apresentado uma opinião pessoal sobre as identidades dessas duas testemunhas, devemos entender que Deus tem o poder de capacitar qualquer pessoa para fazer milagres e cumprir sua missão. As duas testemunhas poderiam ser qualquer um dos crentes, ou até mesmo Deus poderia criar essas testemunhas, pois somente Ele sabe quem são. O que sabemos é que essas testemunhas terão o poder de fazer coisas incríveis, conforme veremos mais adiante. As duas testemunhas virão à Terra durante a grande tribulação, um período de tempo que, segundo Jesus, será como nunca antes visto na Terra. Em Mateus 24:21, é dito: então haverá grande tribulação, como não houve desde o início do mundo até este momento, nem nunca haverá. Durante o começo dessa tribulação, muitos eventos mundiais acontecerão, conforme descrito no livro do Apocalipse. O Cordeiro abrirá os selos, e cada selo estará ligado a grandes acontecimentos no mundo, conforme Apocalipse 6. Além disso, os anjos tocarão as trombetas, e várias catástrofes acontecerão. As duas testemunhas aparecerão logo após a sexta trombeta, e antes da sétima trombeta. Isso significa que elas virão durante a grande tribulação. O que devemos aprender com isso é o quão grande é Deus, que envia testemunhas para chamar as pessoas ao arrependimento, oferecendo uma nova chance para seguir a Cristo. Mesmo durante o período mais sombrio da história da humanidade, Deus demonstra seu amor pela humanidade, e Ele envia até anjos para pregar o Evangelho. Apocalipse 14:6 nos diz: e eu vi outro anjo voando no meio do céu, com o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Isso mostra o amor de Deus pela humanidade, mesmo durante a grande tribulação, quando Ele oferece uma oportunidade para mudança e arrependimento. Por fim, é importante entender que as duas testemunhas não virão antes do arrebatamento. Deus tem o poder de capacitar qualquer pessoa disposta a trabalhar para Ele. Se você está pronto para ser usado por Deus, Ele o capacitará, independentemente de como você se veja. Você pode se considerar fraco ou sem poder, mas ninguém deve dizer que Deus não pode usá-lo. Se Deus quisesse apenas pessoas poderosas, Ele não precisaria capacitar ninguém. Deus está buscando pessoas dispostas a se submeter à sua vontade e ser usadas por Ele para sua glória. Em 1 Coríntios 1:27 está escrito: mas Deus escolheu os insensatos deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Com base nesse versículo, podemos refletir sobre o poder das duas testemunhas mencionadas no Apocalipse. Elas têm a capacidade de fazer algo extraordinário: testemunhar. Chamamos esses homens de duas testemunhas, devido ao poder que Deus lhes deu para realizar sua missão. Testemunhar não é uma tarefa simples, e deve ser apoiada pelo poder de Deus. Esses homens pregarão de uma maneira única, como nunca vimos antes. Pense no melhor sermão que você já ouviu. Provavelmente ele não será nada comparado ao que essas testemunhas pregarão. Recordo-me de um pregador da minha infância que falava com tanta intensidade sobre o inferno que a temperatura da igreja parecia aumentar. Sua pregação sobre o fogo do inferno era tão vívida que fazia as pessoas se arrependerem profundamente. Essas duas testemunhas irão pregar de uma maneira que será além da nossa compreensão, com uma intensidade e autoridade que ninguém jamais experimentou antes. Eles pregarão a verdade, e por causa disso serão odiados, como está escrito em João 3:19. Os homens amavam mais as trevas do que a luz. Uma das características do poder dessas testemunhas será o toque de Deus sobre elas. A Bíblia ensina que se alguém ousar tocar nessas testemunhas, sofrerá as consequências da ira de Deus. Em Salmos 105, 14, 15, lemos: Ele não permitiu que ninguém lhes fizesse mal. Ele repreendeu os reis por causa deles, dizendo: não toque no meu ungido e não faça mal aos meus profetas. Isso é o que acontecerá com as duas testemunhas no Apocalipse. Ninguém será capaz de prejudicá-las. Qualquer pessoa que tentar fazê-lo será tratada com firmeza. Apocalipse 11:5 afirma: e se alguém lhes fizer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. Elas terão o poder de emitir fogo de suas bocas para defender-se de seus inimigos. Além disso,
Essas testemunhas terão o poder de fechar o céu, uma habilidade que já foi demonstrada na vida de Elias e Josué. Deus deu a esses homens o poder de controlar as estações e a natureza. Elas poderão controlar o céu, tornando possível o impossível. Elias orou para que não chovesse, e Josué orou para que o sol ficasse parado no céu. Essas testemunhas terão o mesmo poder, podendo interromper a chuva e até iniciar a chuva quando quiserem. Quem neste mundo seria capaz de machucar alguém com tal poder? Se essas testemunhas podem controlar o sol e a chuva, isso significa que estão controlando as estações. Isso mostra o poder de Deus, o Criador, que é o único capaz de conceder tal autoridade. O objetivo de Deus ao conceder esse poder às duas testemunhas é mostrar ao mundo que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, e que as pessoas devem acreditar nesse Evangelho. Para que as pessoas acreditem, essas testemunhas precisam mostrar sinais visíveis de que foram enviadas por Deus para transmitir essa verdade. Se elas fizessem apenas milagres simples, como truques de mágica ou curas, as pessoas poderiam vê-las como simples ilusionistas. No entanto, uma pessoa que pode controlar a natureza e as estações demonstra um poder que só pode vir de Deus. Em Apocalipse 11:6 está escrito: "A estes tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia." Além do poder sobre a natureza, essas testemunhas também terão a capacidade de atacar a terra com pragas. No Antigo Testamento, vimos que Deus usou Moisés para enviar pragas ao Egito quando Faraó se recusou a libertar os filhos de Israel. Da mesma forma, as duas testemunhas terão o poder de trazer pragas sobre a terra, o que gerará grande ódio contra elas. As pessoas tentarão matar as testemunhas, mas elas permanecerão intocáveis até o fim de sua missão na terra. Ao final de seu ministério, as testemunhas serão capturadas e mortas, o que provocará uma grande comemoração por parte das pessoas que estarão felizes com a morte delas. Durante mais de 3 anos, esses homens serão intocáveis, mas chegará o momento em que o mundo, cheio de ódio, celebrará sua queda. A Bíblia nos alerta sobre a importância de respeitar aqueles que são chamados por Deus, pois tocar nos ungidos do Senhor é como desafiar o próprio Deus, com consequências graves para quem ousar fazer isso. Em Apocalipse 11, versículos 7 a 12, está escrito: "E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, os vencerá e os matará. E os cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente é chamada Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. E os de povos, tribos, línguas e nações verão seus mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus cadáveres sejam postos em sepulturas. E aqueles que habitam sobre a terra se alegrarão com eles, e se alegrarão, e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os que habitavam na terra. E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, da parte de Deus, entrou neles, e ficaram de pé, e grande medo caiu sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu dizendo-lhes: Subi aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. Todos os dias, conflitos acontecem em várias partes do mundo. Os vizinhos discutem, e até membros da família brigam uns com os outros. Há tanta angústia, dor e sofrimento, e frequentemente nos deparamos com situações que desafiam nossa fé. A vida pode ser difícil e impactar profundamente cada um de nós. Todos que encontramos estão em alguma batalha. Alguém pode ter dado um sorriso a você hoje, mas, talvez, tenha chorado até dormir na noite anterior. Todos estão lidando com algum tipo de turbulência, seja na saúde, nas emoções, em situações financeiras ou em outras áreas da vida. Mas um dia, tudo isso mudará, conforme a Bíblia nos ensina. Feche os olhos por um momento e imagine um mundo onde todo o tumulto e os conflitos tenham acabado. Não há mais egoísmo, nem dor, nem tristeza. Não se trata de uma paz temporária ou enganosa, como o período de 3 anos e meio de paz que o anticristo trará durante a grande tribulação. Estamos falando de algo além disso. O diabo será preso por 1000 anos, como mencionado em Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, aquela velha serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Quando isso acontecer,
O mundo será transformado. O que acontecerá após o milênio? Como será o mundo quando o diabo não estiver mais presente? Apocalipse 20 descreve o início de um reinado milenar de Jesus Cristo, onde ele reinará com os seus seguidores. Durante esse período de 1000 anos, Satanás será preso e Jesus Cristo reinará sobre a terra. Esse período é descrito repetidamente em Apocalipse 20, do versículo 2 ao versículo 7, com menção de 1000 anos, várias vezes. Durante esse tempo, ninguém estará em batalha secreta ou lutando por sua saúde. Não haverá dor emocional, nem mágoas, nem dificuldades financeiras. Todos viverão em paz e os problemas do mundo serão superados. Isaías 65:20 nos diz que as pessoas viverão por muitos mais anos. Não mais viverá uma criança de lá, mas alguns dias. Nem um velho que não cumpriu seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador, com 100 anos, será anátema. Isso implica uma grande transformação sob o reinado de Jesus. As pessoas viverão por 1000 anos como nos tempos antes do dilúvio, e algumas alcançarão idades muito avançadas, como 456 anos, por exemplo. Esse tipo de longevidade será uma característica do mundo milenar. Durante o reinado de Jesus, a paz será abundante e não haverá conflitos entre nações. A atmosfera da terra será de paz e alegria indescritíveis. A alegria do Senhor se espalhará por todo o mundo, e não haverá mais diabo para perturbar a humanidade. A paz será a regra, e a alegria será a norma. Trocaríamos esse mundo por um mundo como esse em um piscar de olhos. A Terra nunca experimentou algo assim, e a única vez que se aproximou de algo similar foi no Jardim do Éden, antes do pecado. Todas as injustiças e dificuldades que vemos no mundo vêm do pecado. Cada tristeza, cada lágrima, cada sofrimento, tudo é consequência do pecado. O pecado traz mal e morte, e é por causa dele que o mundo passa por tanta dor. Contudo, no reinado milenar de Cristo, o pecado será extinto, e os santos governarão com ele. O mundo estará em um estado de harmonia, onde todas as coisas serão feitas novas e perfeitas, sob o domínio de Cristo. Esse período será de grande mudança e prosperidade, onde o bem governará sobre o mal. Em Isaías 11, versículos 1 a 10, vemos uma visão dos 1000 anos de paz e prosperidade que estão por vir. O profeta descreve de forma bem clara esse futuro, especialmente nos versículos 6 a 9. O lobo também habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo, e o cevado juntos, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criança que amamenta brincará no buraco da cobra, e a criança desmamada colocará a mão no covil da víbora. Eles não farão mal nem destruirão em toda a minha montanha sagrada, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui é descrita uma mudança total no reino animal. Será um tempo em que a natureza dos animais selvagens será transformada, e as crianças poderão andar entre eles sem medo. Imagine que os leões serão tão amigáveis quanto rinocerontes. O mundo será mais seguro, e as crianças poderão brincar nas ruas sem perigo. Meu avô me contou há cerca de 90 anos que ele e seu irmão, quando tinham apenas 7 anos, atravessaram a cidade sozinhos, indo para a casa dos avós. Hoje em dia, ele observou: não podemos deixar nossos filhos saírem de nossa vista. No reino milenar, isso mudará. As pessoas não precisarão mais trancar suas portas, pois a vida será vivida sem medo. Todos poderão voltar para casa à noite sem se preocupar. Tudo isso acontecerá após a grande tribulação. O que acontecerá com os santos da tribulação que forem salvos? Em Apocalipse 20, versículo 4, lemos: E eu vi tronos, e eles se sentaram sobre eles, e o julgamento foi dado a eles. E vi as almas dos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, nem receberam sua marca em suas testas ou em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Esses santos são aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, pregada pelos 144.000, pelas 2 testemunhas e pelos 3 anjos. Eles são os santos que se mantiveram fiéis a Cristo e se recusaram a se submeter à besta. Esses santos reinarão com Cristo durante o reino milenar. Em 2 Timóteo 2, versículo 12, está escrito:
Se sofrermos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Os santos governarão com Cristo em seu reino, e devemos nos apegar a essa grande esperança em nosso Senhor, fortalecendo nossa fé. O reinado milenar de Cristo é uma das promessas que nos aguarda. Devemos nos esforçar para que seja uma grande recompensa pelo sofrimento que enfrentamos hoje. Jesus Cristo já conquistou essa promessa para nós, e da mesma forma, Ele nos conquistou. Por isso, devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. Nossas dificuldades, sofrimentos, pecados, problemas, discussões, preocupações, angústias, estresses, doenças, desejos errados e falhas. Todas essas coisas ficaram para trás, e para nós está guardado um período sem essas adversidades. Em Apocalipse 20, João diz: Eu vi tronos em que foram sentados aqueles que receberam autoridade para julgar. Essa ênfase em tronos deve ser vista como uma garantia de um tempo especial que Jesus Cristo já nos deu autoridade para viver. O período que esperamos será maravilhoso, sem igual, e será uma época de grande alegria. Não precisaremos mais de fé, pois seremos capazes de ver Cristo Jesus reinando pessoalmente. Tenham esperança, queridos, pois reinaremos com nosso Senhor e Salvador nesta realidade. Para aqueles que estiverem vivos naquele tempo, o reino do Senhor virá à terra, como está no céu, por 1000 anos. Se esse número é literal ou simbólico de um período prolongado, devemos focar na qualidade desse tempo. Devemos saber em nossos corações que seremos justificados nesta era, e a felicidade gloriosa que virá fará nossa fé em Cristo ser recompensada. Durante esse período, viveremos nossa vocação plena como um povo escolhido e santo. Toda a terra nos chamará bem-aventurados, e Jesus nos dará seus santos. O reino milenar será um tempo de paz e justiça, onde as promessas de Deus se cumprirão completamente. Será um tempo de restauração, onde a criação será renovada e a humanidade viverá a plenitude da glória de Deus. O sofrimento e as dificuldades do presente serão deixados para trás, e a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Durante esse tempo a terra será transformada, e a justiça de Deus dominará o mundo todo. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição, como nos ensina o livro do Gênesis, e o Apocalipse revela para onde a humanidade está indo. Nosso Pai Celestial, em sua palavra, nos falou sobre os eventos que ocorrerão no fim dos tempos. São coisas extraordinárias e diferentes que nunca aconteceram antes, que estão determinadas para acontecer no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse nos mostra o futuro e, ao mesmo tempo, a eternidade, revelando acontecimentos que a mente humana não pode compreender. Coisas que não são deste mundo estão prestes a acontecer, e o livro do Apocalipse as descreve de forma impressionante. Anjos estão chegando, cavaleiros estão chegando, e eventos catastróficos, como nunca vimos, estão prestes a ocorrer. Este livro revela a união do mundo espiritual com o mundo físico de uma forma única. Viaje comigo pelo livro do Apocalipse e para a eternidade, e vamos observar algumas das coisas extraordinárias que acontecerão. Passamos pelos 7 selos, começando pelo cavaleiro no cavalo branco, que saiu para conquistar e vencer. Em seguida, passamos pelo cavaleiro no cavalo vermelho, que traz guerra e derramamento de sangue, e pelo cavaleiro no cavalo preto, que traz fome e escassez. Depois, vemos o cavaleiro no cavalo pálido, que traz pestilência e morte. Além disso, o livro do Apocalipse nos apresenta os 144.000 selados. Segue-se o silêncio no céu por 30 minutos, conforme descrito em Apocalipse 8:1-3. O livro do Apocalipse nos diz que está chegando um tempo que a humanidade nunca viu antes. Os julgamentos neste livro são tão profundos que causam um silêncio total no céu por 30 minutos. Quando o 7º selo foi aberto, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e 7 anjos que estavam diante de Deus receberam 7 trombetas. Então, um anjo com um incensário de ouro foi até o altar, oferecendo incenso com as orações dos santos. O primeiro anjo tocou a trombeta, e seguiu-se um grande granizo e fogo misturados com sangue, que foram lançados na terra, queimando 1/3 das árvores e toda a grama verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como uma grande montanha em chamas foi lançada ao mar, transformando 1/3 do mar em sangue. Os julgamentos continuam, passando pelo anjo com o pequeno livro.
até o grande julgamento no trono branco, culminando na Nova Jerusalém e na criação de um novo céu e uma nova terra, como descrito em Apocalipse 21, 1, 7. Em Apocalipse 21, 1, 7, vemos a promessa de um novo céu e uma nova terra, pois a primeira terra já tinha desaparecido e o mar não existia mais. João descreve a visão da Nova Jerusalém, descendo do céu como uma noiva preparada para o seu esposo. A Cidade Santa será algo indescritível, uma imagem que toca profundamente quem a vê. As palavras não conseguem expressar o quão grandiosa será a Nova Jerusalém. O tamanho da cidade é impressionante. Ela tem 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, o que equivale a cerca de 1.500 milhas. Se imaginarmos um prédio com 12 metros por andar, ele teria mais de 600.000 andares. O impacto de sua construção é difícil de entender, e suas paredes serão feitas de cristal transparente, algo que encanta a imaginação. A Nova Jerusalém será tão grande que, se fosse colocada sobre a América, cobriria mais de 50% de seu território. Ela terá 12 portões, 3 de cada lado, e cada portão será feito de pérolas, com um anjo de pé em cada um. Os 12 portões são associados às 12 tribos de Israel, e os 12 alicerces com os 12 apóstolos. Isso nos lembra que os apóstolos não eram pessoas comuns. Foram escolhidos para espalhar o Evangelho até os confins do mundo, e cada um cumpriu essa missão. A base da Nova Jerusalém será formada pelos 12 apóstolos, e essa cidade será o lar de Deus, onde ele viverá com seu povo. Não há palavras para descrever o quão maravilhosa será essa cidade, um lugar onde a paz e a presença de Deus estarão por completo. Este lugar, a Nova Jerusalém, não é apenas uma cidade impressionante em termos de tamanho, mas é um lar, um lugar onde não haverá mais tristeza, morte, choro ou dor. Será um lugar onde Deus estará com seu povo. Em Apocalipse 21, 3, lemos que a voz do céu diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens e morará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esta é a promessa central da Bíblia, que Deus estará conosco para sempre. Ele será nosso Senhor, nosso protetor e nosso sustentador. Esse é o grande foco da Nova Jerusalém. A história humana começa em um jardim e termina em uma cidade, um paraíso. Começamos com a perfeita convivência com Deus e terminamos da mesma forma. Em João 14, Jesus nos lembra que ele vai preparar um lugar para nós, e se ele for preparar esse lugar, ele voltará para nos buscar. Jesus nos disse: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim, para que, onde eu estiver, lá vocês também estejam. Essas palavras nos confortam, pois, embora a jornada na terra possa ser difícil, ela nos leva a um lar eterno, onde viveremos para sempre com Deus. Bem-aventurados e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição, como nos ensina o livro do Gênesis, e o Apocalipse revela para onde a humanidade está indo. Nosso Pai Celestial, em sua palavra, nos falou sobre os eventos que acontecerão no fim dos tempos. São acontecimentos impressionantes e extraordinários que nunca ocorreram antes, e que estão definidos para acontecer no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse nos revela o futuro e, ao mesmo tempo, a eternidade, trazendo à tona acontecimentos que a mente humana não consegue compreender. Coisas que não são deste mundo estão prestes a acontecer, e o livro do Apocalipse as descreve de maneira marcante. Anjos estão chegando, cavaleiros estão chegando, e eventos catastróficos como nunca vimos estão prestes a acontecer. Este livro mostra a junção do mundo espiritual com o mundo físico de uma maneira única. Viaje comigo pelo livro do Apocalipse e para a eternidade, e vamos observar algumas das coisas incomuns que acontecerão. Passamos pelos 7 selos, começando pelo cavaleiro no cavalo branco, que saiu para conquistar e vencer. Em seguida, passamos pelo cavaleiro no cavalo vermelho, que traz guerra e derramamento de sangue, e pelo cavaleiro no cavalo preto, que traz fome e escassez. Depois, vemos o cavaleiro no cavalo pálido, que traz pestilência e morte. Além disso,
O livro do Apocalipse nos apresenta os 144.000 selados. Segue-se o silêncio no céu por 30 minutos, conforme descrito em Apocalipse 8:1-3. O livro do Apocalipse nos diz que há um tempo chegando que a humanidade nunca viu antes. Os julgamentos neste livro são tão profundos que causam um silêncio absoluto no céu por 30 minutos. Quando o 7º selo foi aberto, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e 7 anjos que estavam diante de Deus receberam 7 trombetas. Então, um anjo com um incensário de ouro veio até o altar, oferecendo incenso com as orações dos santos. O primeiro anjo tocou a trombeta, e seguiu-se um grande granizo e fogo misturados com sangue, que foram lançados na terra, queimando 1/3 das árvores e toda a grama verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como uma grande montanha em chamas foi lançada ao mar, transformando 1/3 do mar em sangue. Os julgamentos continuam, passando pelo anjo com o pequeno livro, até o grande julgamento no trono branco, culminando na Nova Jerusalém e na criação de um novo céu e uma nova terra, como descrito em Apocalipse 21:1-7. Em Apocalipse 21:1-7, vemos a promessa de um novo céu e uma nova terra, pois a primeira terra já tinha desaparecido e o mar não existia mais. João descreve a visão da Nova Jerusalém, descendo do céu como uma noiva preparada para o seu esposo. A cidade santa será algo indescritível, uma imagem que toca profundamente quem a vê. As palavras não conseguem expressar o quão grandiosa será a Nova Jerusalém. O tamanho da cidade é impressionante. Ela tem 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, o que equivale a cerca de 1.500 milhas. Se imaginarmos um prédio com 12 metros por andar, ele teria mais de 600.000 andares. O impacto de sua construção é difícil de entender, e suas paredes serão feitas de cristal transparente, algo que encanta a imaginação. A Nova Jerusalém será tão grande que, se fosse colocada sobre a América, cobriria mais de 50% de seu território. Ela terá 12 portões, 3 de cada lado, e cada portão será feito de pérolas, com um anjo de pé em cada um. Os 12 portões são associados às 12 tribos de Israel, e os 12 alicerces com os 12 apóstolos. Isso nos lembra que os apóstolos não eram pessoas comuns. Foram escolhidos para espalhar o Evangelho até os confins do mundo, e cada um cumpriu essa missão. A base da Nova Jerusalém será formada pelos 12 apóstolos, e essa cidade será o lar de Deus, onde ele viverá com seu povo. Não há palavras para descrever o quão maravilhosa será essa cidade, um lugar onde a paz e a presença de Deus estarão por completo. Este lugar, a Nova Jerusalém, não é apenas uma cidade incrível em termos de tamanho, mas é também um lar, um lugar onde não haverá mais tristeza, morte, choro ou sofrimento. Será um lugar onde Deus viverá com seu povo. Em Apocalipse 21:3, lemos que a voz do céu diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens e viverá com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esta é a promessa central da Bíblia, que Deus estará conosco para sempre. Ele será nosso Senhor, nosso protetor e nosso sustentador. Este é o grande foco da Nova Jerusalém. A história humana começa em um jardim e termina em uma cidade, um paraíso. Começamos com a perfeita convivência com Deus e terminamos da mesma forma. Em João 14, Jesus nos lembra que ele vai preparar um lugar para nós, e, se ele for preparar esse lugar, ele voltará para nos buscar. Jesus nos disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim, para que, onde eu estiver, lá vocês também estejam. Essas palavras nos trazem paz, pois embora a jornada na terra possa ser difícil, ela nos leva a um lar eterno, onde viveremos para sempre com Deus. João 14:1-6. A promessa de Jesus: Não fiquem preocupados, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares para morar. Se não fosse assim, eu teria dito: Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam.
e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Este trecho de João 14 nos traz uma mensagem de esperança e consolo. Jesus nos promete que, apesar das dificuldades que enfrentamos, Ele preparará um lugar para nós na casa do Pai, e que Ele voltará para nos receber. Ele é o único caminho para chegar ao Pai, e ninguém pode encontrar a verdadeira vida e verdade fora dele. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos, podemos espalhar fé e esperança.